Bom, olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula hoje e traremos como temática para nossa aula a educação no mundo contemporâneo. Já vimos abordando essa temática em aulas anteriores, inclusive nossa aula passada, vocês ficaram incumbidos de elaborarem uma atividade em que vocês assistiriam o vídeo Sociedade dos Poetas Mortos e fariam esse elo de compreensão, de ligação com a trama do filme com a temática abordada em nossas aulas, certo? Antes de iniciarmos, eu gostaria de ler um texto em que ele fala um pouco e nos vai fazer refletirmos sobre o que fazemos em nossas vidas, certo? Então, o texto intitula-se Plural dos Sentidos. Ele é um autor desconhecido, né? Então diz assim: um dia numa aula, a nossa professora ensinou-nos que o vento é simples massa de ar. E eu acreditei, se a professora diz, mas não compreendi, e pus-me a cogitar. De volta para a aldeia, onde ninguém estudou, resolvi perguntar. E disse o Zé Moleiro: o vento é pó de trigo, são velas a rodar. O vento é um amigo. O Luiz pescador gritou sem se conter: o vento faz as ondas e fez meu pai morrer. O vento é assassino, o vento faz doer. Nem sempre lembrei eu. Levanta os papagaios e fá-los ser estrelas no céu azul de sol. E gemeu a velhinha num canto do portal. O vento é dor nos ossos. É roupa no varal sequinha, num instante, afirmou minha mãe, correndo atarefada entre casa e quintal. Mas logo explicou o velho jardineiro: o vento, meus amigos, destruiu-me as roseiras e fez cair as flores das minhas trepadeiras. O vento é muito mau. O poeta sorriu. O vento é a beleza. As searas são mar. Se o vento as faz mover, no campo a ondular. Então sentei-me à mesa e estudei a lição. Já sei o que é o vento. É dor, é medo, é pão. É beleza e canção. É a morte no mar. E por trás disso tudo é uma massa de ar. E eu disse cá pra mim que a minha professora, com tudo que estudou, não me soube ensinar, porque nunca escutou. Então, esse texto ele é muito interessante e nos faz refletir sobre de que forma devemos ensinar os nossos alunos, né? Então, será que estamos ensinando da maneira correta, certo? Pegando o exemplo aqui da professora, ela ensinou a forma científica, né, do ar, que o ar é uma massa, o vento é uma massa de ar, né? Então, o aluno ele trouxe esse conhecimento empírico, esse conhecimento cultural que ele foi em busca, né? Então, ele soube ouvir outras opiniões e com isso a aprendizagem dele ficou mais rica, né? Então, essa é a nossa proposta enquanto sala de aula com os nossos alunos. Nós devemos ter esse compromisso de realmente fazê-los aprender, né? Então, quando a gente aborda nossa aula trazendo essa questão da contemporaneidade, nós sabemos que a evolução do mundo ela é constante e nós precisamos lidar com essas transformações, com essa evolução rápida, né? Há algumas décadas
atrás, como a gente costuma falar, antigamente, as gerações, elas mudavam, vinha uma nova geração a cada 10 anos. Né? Então, a cada 10 anos, os nossos antepassados, as pessoas mais experientes, mais antigas da época, que ainda fazem parte da nossa realidade hoje, elas costumam dizer, antigamente as gerações mudavam, a cada 10 anos era que aparecia uma moda, uma geração diferente, uma realidade diferente. Hoje, essa nossa realidade, essa nova geração, ela não é mais assim. Então, segundo alguns cientistas, para eles, essa nova geração, ela surge a cada 5 anos. Então, essa evolução de geração, esse surgimento de novas gerações que eram a cada 10 anos, agora diminuiu-se esse tempo pela metade. Então, a cada 5 anos. Então, significa que o mundo está o tempo todo evoluindo. Né? Então, os tempos mudam, as exigências educacionais, elas vão mudar também, elas acompanham essa mudança do mundo. E nós, enquanto profissionais da educação, também precisamos mudar essa realidade. Né? Então, vocês vão ter acesso aí na plataforma, junto com a videoaula, ao slide em que ele traz, de uma forma sucinta, esses desafios da escola dentro do mundo contemporâneo. Então, os tempos eles mudaram e com isso as exigências educacionais do mundo também. A escola de hoje não é mais aquela escola de antes e nem deve ser. Por quê? Porque há muitos anos a nossa sociedade ela vem evoluindo, ela vem mudando, ela vem se atualizando, ela vem adquirindo novas competências, novas exigências vêm surgindo. Então, a escola ela não pode ser a mesma de antes, nem deve. Né? Então, e para tal, é preciso enfrentarmos alguns desafios. Né? Então, quando a gente volta um pouco no tempo, lá no ano de 1993, com essa nova geração, então eu vou fazer uma pequena linha do tempo aqui, para mostrar para vocês o quanto evoluiu, principalmente quando nos referimos à tecnologia, que é um tema muito abordado, considerado pertinente na nossa realidade educacional atual. Né? Então, lá no ano de 1993, quando a gente volta no tempo e quando a gente refere-se a essa nova geração, esse surgimento de novas gerações, chegou, na verdade, no Brasil, os celulares. Né? Então, quem aí já passa dos 40 anos, 50 anos, então vai lembrar, né? Então, eu ainda sou dessa época, eu sou do ano de 91, mas como eu sempre, pegando o exemplo, eu sempre morei no sítio, na zona rural, então, essas evoluções, né, que aconteciam na cidade, elas demoravam chegar à zona rural. Então, o que é que acontece? Eu ainda consegui alcançar essa época em que os celulares, no ano de 93, quando surgiu, né, então eu com 9 anos de idade, eu ainda fazia uso desses primeiros celulares, que eram celulares enormes, pesados, que o pessoal costuma chamar até hoje o famoso tijolão, né, o tijolinho. Então, chegou no Brasil no ano de 1993 e eram celulares enormes, né, em que para você fazer
uma ligação e atender uma ligação, você precisava puxar uma antena que ele tinha, né, apertar um simples botão, né, ele não tinha aquela telinha digital, certo? Que temos hoje, em que a gente toca. E isso tudo com a tecnologia que temos hoje facilita. Então, o famoso tijolão surgiu no Brasil no ano de 93. Depois se foi surgindo os torpedos e os computadores. Depois se surgiu-se isso em uma média, de acordo com os cientistas, de a cada 3, 5 anos. Né? Então, depois se surgiu os torpedos, que eram aqueles mensagens, aqueles celulares que mandavam e recebiam mensagens. Porque esse primeiro celular ele não fazia, ele só recebia e fazia ligação. Depois surgiu os GIFs, que é aquelas carinhas animadinhas. E depois se surgiu o famoso smartphone, e com o surgimento do smartphone, rapidamente surgiu-se o WhatsApp. Né? Então, e quando a gente traz toda essa evolução, a gente traz toda essa evolução e às vezes a gente se assusta um pouco. Então, por que que ainda ainda continuamos dando aquelas aulas com lápis, com quadro, né? Aquela aula rotineira? Se o mundo evoluiu tanto, né? Então, os tempos mudaram, essas exigências surgiram, e nós precisamos mudar também, acompanhar essas mudanças. Nós devemos também ter consciência de que a escola também mudou, os alunos também mudaram. Nossos alunos, eles não são mais os mesmos, né? Porque o aluno de hoje, ele já nasce praticamente mexendo em um aparelho celular. Né? Então, uma criança, um bebê, na verdade, de 5, 6 meses, uma faixa etária de 6 meses, né? Porque crianças mais espertas, com 5 meses, você entrega o celular, ela mexe. Né? Criança de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, uma criança de 1 ano e meio mexe perfeitamente no celular. Então, sabe exatamente o que ela faz ali, o que ela quer, o que ela busca. Né? Então, essa geração atual do século XXI, ela é uma geração evoluída. Então, nós da educação também, nós professores, precisamos acompanhar essa evolução, certo? Então, quando a gente traz essas metodologias, na verdade, de evolução, aí nós levamos em consideração o ponto de vista pedagógico, de que forma funciona, né? Essas práticas pedagógicas em sala de aula. Então, a gente cita um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, do método de alfabetização, por exemplo. Muitas pessoas conhecem no ensino tradicional os métodos mais conhecidos de alfabetização era aquele do beabá. Então, ba, be, bi, bo, bu. É aquele de ensinar a letra associada, de abelha, B de bola, C de casa e a famosa cartilha. Né? Então, esses eram métodos, técnicas, práticas pedagógicas utilizadas na alfabetização tradicional. Na contemporaneidade, nós ainda continuamos trabalhando essas perspectivas similares, né? Não significa que nós devemos trabalhar da mesma forma, mas elas são importantes, certo? Mas nós vamos trabalhar com perspectivas diferentes, perspectivas parecidas, mas metodologias diferentes, né? Porque o aluno de hoje, ele precisa aprender essas novas perspectivas, precisa ter nova visão de aprendizado. Nós precisamos usar outras estratégias com nossos alunos, certo? Então, isso é importante para o professor. Então, dentro da contemporaneidade, dessa educação contemporânea, isso é um desafio
para o professor, né, acompanhar essa evolução da sociedade. Porque não adianta a escola ela permanecer a mesma se a sociedade lá fora, a qual o aluno, assim que ele sair de dentro desse ambiente de escola, ele vai vivenciar outra realidade, uma realidade evoluída. Então a escola ela precisa acompanhar, né? O ambiente de sala de aula ele também precisa acompanhar essas evoluções, certo? Então eu destaquei aqui alguns desafios dentro desse mundo contemporâneo que nos afeta muito, certo? Afeta também nossos alunos, que é essa era de incertezas. Então, nós não sabemos ao certo do que buscamos, dos nossos planos. Então, a gente, de qualquer forma, mesmo que nós exerçamos a função de planejamento, de planejar ações, sonhos, objetivos, metas, essa era, esse século XXI, ele ainda é uma era de incertezas, certo? Devido a essa grande globalização cultural e econômica, que é outro desafio que a escola ela enfrenta nesse mundo moderno, certo? Então, a globalização de cultura, essa globalização na área econômica do nosso planeta, na verdade, que a gente está falando globalização, então, de uma forma mundial. Outro desafio que a escola enfrenta também é esse desenvolvimento da tecnologia, da comunicação e da informática, né? Porque essa área tecnológica, essa área dos meios de comunicação, da informática em si, são áreas que evoluem rapidamente, né? Então, a escola, ela em alguns contrapontos, ela não está preparada para essa evolução. E quando a gente fala dessa globalização de cultura e economia, a escola ela precisa de um apoio. E muitas vezes ela não alcança essa globalização. Outro ponto importante é a generalização das fontes de informações e acesso a elas, né? Então, nós estamos vivendo em uma era de muita informação, de muita fonte de conhecimento, e o acesso a elas é um acesso fácil, é um acesso rápido, né? Então existe essa generalização. E outro ponto é a internet, né? Nós temos essa visão de que a internet é algo que nos dá essa visão de quebra-galho, de realmente nos ajudar, de facilitar a nossa vida. Mas quando a gente leva em consideração para a escola, ela ainda é um desafio, né? Porque não são todos os nossos alunos que têm acesso à internet. Mas na nossa visão, o grande problema não é o nosso aluno ter acesso à internet. É a escola disponibilizar esse acesso, tanto para os seus alunos como para os professores, né? Então, isso gera uma cadeia de desafios que não parte só da escola. Então, vem a questão da globalização, a questão do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento da tecnologia, da informática, da comunicação, que interfere nessa infraestrutura da escola, que não permite disponibilizar esse acesso de internet para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dentro da instituição de ensino. Aí nós partimos, porque a gente falou desde o início, quando temos essa visão de tempos de mudança na educação e na escola, nós temos alguns desenvolvimentos de competências, que isso é feito, trabalhado na educação atual, essa educação contemporânea, certo? Então, nós destacamos
4 pilares essenciais para a formação do indivíduo, para a formação do indivíduo enquanto cidadão, a formação da cidadania. Então, nós temos 4 pilares. Quais são eles? Nós temos o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esses 4 pilares são os 4 pilares da educação do século XXI, né? São baseados nas teorias de Jacques Delors, e ele desenvolveu esses pilares de educação baseado em competências, né? Então, o que seria esse aprender a conhecer? O aprender a conhecer é como obter, processar, interpretar, selecionar, sistematizar, relacionar e dar sentido às informações, né? Então, a gente se refere, quando diz aprender a conhecer, a gente, nos referimos ao conhecimento, né? Então, eu tenho que buscar, eu tenho que obter, eu tenho que interpretar aquele conhecimento, eu tenho que selecionar, né, esse conhecimento que eu vou adquirir, eu tenho que organizá-lo, eu tenho que relacionar e dar sentido a ele para facilitar minha compreensão, né? Então, isso é o aprender a conhecer. O aprender a fazer é como mobilizar conhecimentos em ações e atitudes. Então, eu aprendo fazendo, certo? Então, eu aprendo na prática, eu mobilizo esses meus conhecimentos, eu pego esses conhecimentos teóricos que eu aprendi conhecendo, que é no primeiro pilar, e agora eu vou mobilizá-los em ações e atitudes, ou seja, na prática. Isso é o aprender a fazer. O aprender a conviver é justamente essa convivência com o outro, com as peculiaridades, com a diferença, com o diferente, com as incertezas, com essas mudanças que estão presentes na realidade dos nossos alunos. Então, isso é o aprender a conviver. Vem de convivência, vem de saber lidar com o outro, com o diferente e com as mudanças. E, por último, o quarto pilar é o aprender a ser, que é como desenvolver a individualidade, a solidariedade, a responsabilidade social e o prazer no trabalho. Então, eu aprendendo a conhecer, obter todos esses processos interpretativos, organizá-los, relacioná-los e dar sentido a eles, eu vou mobilizá-los em ações e atitudes, que é o fazer. Depois eu vou aprender a conviver, para em si eu formar a minha identidade enquanto cidadão dentro da sociedade. Então, eu vou desenvolver esse meu individual, a minha individualidade, eu vou aprender a ser solidário, eu vou aprender a ser responsável na sociedade e vou aprender a trabalhar de uma forma prazerosa, né? Então, isso é o aprender a ser. Eu vou me formar realmente, me concretizar um cidadão ativo perante a minha sociedade, certo? Então, esses são os 4 pilares da educação essenciais na construção do indivíduo. Eu trago aqui, voltando um pouco, essa questão dos desafios da escola, e eu digo o seguinte: as velhas práticas, ferramentas ultrapassadas e metodologias retrógradas já não são suficientes para suprir as necessidades do atual cenário da educação no Brasil e no mundo, né? Porque essas velhas práticas, essas ferramentas ultrapassadas e até caracterizadas como metodologias retrógradas, antigas, ultrapassadas, por que elas não são suficientes? Aqui não diz que elas são erradas, né? Então, diz que elas não são suficientes para suprir essas necessidades atual do nosso cenário de educação, né? No Brasil e no mundo. Por que elas não são suficientes? Porque a sociedade, a educação, a escola, o nosso aluno, o indivíduo como todo, ele evoluiu,
né? Então, essas práticas, elas precisam evoluir juntos. Então, não significa que elas vão deixar de existir. Não, elas só não vão ser suficientes. Elas vão precisar estar associadas a competências e a novas metodologias para facilitar esse processo de educação. Outra coisa que é preciso considerarmos também é que as informações elas se tornam mais rápidas e acessíveis. Os estudantes estão cada vez mais autônomos e conectados, e as novas tecnologias e mídias sociais estão revolucionando a forma de ensinar e de aprender. Então, essa rapidez na evolução das informações, na nossa realidade, na nossa contemporaneidade em que estamos hoje, isso acontece de uma forma muito rápida e está muito acessível a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo, principalmente aos nossos alunos, né? Então, eles estão cada vez mais independentes e mais ligados, mais conectados a essas novas tecnologias. Então, às vezes, quantas vezes nós chegamos em uma sala de aula enquanto professores e às vezes a gente sente dificuldade em utilizar uma tecnologia como um computador, como um projetor, e às vezes até o nosso próprio aparelho celular, nosso smartphone, né? Mais utilizado hoje em dia na nossa contemporaneidade. E essa nossa dificuldade não existe no aluno de hoje. Por quê? Porque eles estão a par dessas novas tecnologias, dessas mídias sociais que revolucionam essa forma de ensinar e de aprender nessa educação contemporânea, né? Então, nós precisamos estar o tempo todo nos qualificando. E quando a gente fala em qualificação, isso requer que a escola ela comporte um perfil contemporâneo de aprendizado, né? Para que serve esse perfil contemporâneo de aprendizado? Para ajudar a superar esses desafios que a educação moderna ela vem impondo dentro da educação, dentro das nossas escolas. Então, quais são esses desafios? Eu tenho aqui 4 desafios que são eles. O primeiro deles é a formação continuada, né? Então, nós temos a formação inicial, que é a nossa graduação. Então, nós devemos, enquanto profissionais, enquanto professores, parar por ali? Não. Nós precisamos continuar os nossos estudos, nos qualificando em busca de novos conhecimentos, novas formações, né? Então, isso faz parte da formação continuada, né? Então, os nossos governantes, o governo do estado, o governo federal, eles precisam também investir nessa qualificação profissional. Outro desafio dessa educação moderna que nos é imposto enquanto profissionais da educação é tornar essa escola interessante, né? Porque muitas vezes o aluno ele é um aluno evasivo, né? Ele é um aluno sem interesse, ele é um aluno hiperativo na aula, é um aluno sem incentivo. Por quê? Porque a escola ela precisa se tornar esse ambiente atraente para o aluno. E quando a escola não é atraente, automaticamente já surge outro desafio, que é a motivação dos alunos. Então, se a escola não é atraente, o aluno ele não vai se sentir motivado a estudar, né? Então, é preciso que haja essa motivação dentro de sala de aula e dentro da escola, né? Porque se a escola ela não é interessante, o aluno não é motivado, é preciso se trabalhar em conjunto, professor e escola, para que faça com que esse aluno sinta prazer, sinta vontade em ir para a escola e ele sinta interesse e sinta-se instigado a estudar, né? E outro desafio também que é imposto nessa educação moderna é saber lidar com a tecnologia. Por quê? Porque não adianta
termos uma formação continuada. Não adianta tornar a escola interessante e motivar o nosso aluno se não sabemos lidar com a tecnologia que está tão presente nessa educação moderna do século XXI. Né? Então, precisamos estar a par e precisamos também superar esses desafios dessa educação moderna. Então, concluindo, o processo educativo ele demanda muita atualização. Por quê? Porque novos desafios estão sempre surgindo para as escolas. Então, não temos como controlar essa evolução tecnológica, essa evolução econômica, essa evolução cultural, essa evolução educacional. Não temos controle disso. Nós precisamos nos adaptarmos. E os métodos educativos estão em constante adaptação, originando novas maneiras de ensinar e aprender. Então, o professor ele precisa estar se qualificando, precisa estar em busca do novo, né? Então, isso é um processo contínuo. Então, não adianta a sociedade evoluir, né? Não adianta nossa sociedade evoluir, não adianta nosso aluno evoluir e nossa escola evoluir se eu, enquanto professor, continuo com meus métodos, minha metodologia retrógrada, né, ultrapassada. Então, tudo precisa estar em consonância, né, precisa caminhar juntos. Então, o aluno, se ele evolui, a sociedade ela evolui, a escola ela evolui, o professor também precisa evoluir junto, né? E isso parte, muitas vezes, do nosso eu, né? Então, eu preciso evoluir, né? Eu quero evoluir. Então, a educação do século XXI, ela precisa muito disso, de iniciativas e de suporte, é claro. Então, não adianta dizer que tem que partir de mim, né? A gente sabe que quando a gente quer, a gente faz, independentemente de a gente ter apoio e suporte, né? Nós conseguimos fazer. Mas isso também é essencial. Esse apoio e suporte é essencial dentro da educação, certo? Então, esses foram alguns desafios enfrentados por nós professores dentro da nossa educação contemporânea, que é a educação do século XXI, né? Então, por hoje é só. Vocês vão deixar um breve comentário lá na plataforma da faculdade, da FASP, de no máximo 5 linhas, comentando sobre nossa aula de hoje, certo? Então, um abraço a todos e até nossa próxima aula.